baixa de mim e baixa de processo penal. Antônio, Eva, meu amigo Freitas, está tudo bem, Freitas? Isla, Lohaninha, Vanessa. Graças a Deus. Que bom, ficamos todos felizes com isso. Eu também, Lohana, já estamos aí no modo saudade, mas aí na expectativa de encontrá-los, se Deus quiser, no próximo semestre, no, 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 no nosso nossa disciplina de processo penal 2, tá? Vanessa, a orientação que nós tivemos é de que o próximo semestre ele começa remoto, né? O próximo semestre, a orientação que nós tivemos uma reunião de professores semana retrasada, está com uns 10 dias, e nos foi informado que o planejamento da universidade é começar o semestre de 2021.1 remoto. E aí com aquela expectativa de que durante o semestre a gente avance para o modo presencial, ou pelo menos para aquele modo híbrido, né, em que nós tenhamos aí efetivamente aulas remotas e aulas presenciais. Mas assim, o que eu posso lhe garantir é de que, de fato, houve uma orientação expressa da universidade, no sentido de que a gente pode fazer esse planejamento para começarmos o próximo semestre em regime remoto, e aí o avançar do semestre ainda está indefinido. A minha opinião particular, Vanessa, aí já sou eu que estou falando, não é a universidade, eu tenho uma expectativa pessoal de que nós vamos levar todo o semestre que vem em remoto, né? Eu acredito que a gente só consiga avançar para aulas presenciais em 2021.2, né? Porque, sendo bem realista, né, a gente ainda tem aí uma situação que inspira muito cuidado, né? Sobretudo na nossa atividade, em que a gente tem aí, naturalmente, uma aglomeração. As vacinas estão promissoras, mas a logística das vacinas ela é bastante complexa, então eu acredito que a gente só vai ter essa segurança sanitária no segundo semestre do ano que vem, e de qualquer maneira, como mesmo com as dificuldades, e eu reconheço as dificuldades, né, para a gente é muito complicado, mas de qualquer maneira a gente está avançando, né? Nós vencemos grande parte do semestre passado, vencemos todo esse semestre em modo remoto, então acredita que a gente vai, Iru, seja bem-vinda, querida, eu acredito que a gente vai realmente desenvolver, se não todo, grande parte do semestre que vem remoto. Essa é a minha expectativa pessoal. Assim, a própria universidade não nos disse nada além disso, e eu entendo, a própria universidade não pode tomar uma decisão, né, a tão largo prazo, considerando a situação que nós estamos vivendo. Veja, a gente já estava aí num processo de abertura bastante intensa, muita gente, inclusive, esqueceu que a gente ainda vive uma pandemia, e os casos agora eles estão efetivamente já aumentando, né? Demanda aí uma atenção, para a gente não dizer uma preocupação. Então, eu acredito que a gente vai levar, Vanessa, realmente o semestre todo, porque na melhor das hipóteses a gente vai ter a vacina sendo aplicada aí durante o primeiro semestre, mas para a gente chegar num nível de segurança sanitária que nos permita voltar às atividades, eu acredito que só de agosto em diante, e se tudo correr bem, eu espero que corra, né? Então a gente vai precisar ainda de um pouquinho mais de paciência. Queridos, a nossa aulinha hoje é uma aula mais tranquila,
sem grandes pretensões. A matéria da prova, eu já acabei de mandar também lá no nosso grupo, mas não custa colocar aqui. A prova vai ter a mesma estrutura que nós tivemos as duas primeiras provas, lá no AVA, naquele mesmo módulozinho de prova. A partir das 5 da tarde vai estar liberado até as 8, a mesma coisa que nós fizemos na AV1 e na AV2, para não ter nenhum tipo de contratempo na altura do campeonato. No dia 8, a primeira chamada, dia 10, a segunda chamada, e eu vou fazer o possível para que até o dia 11 eu já tenha lançado essas notas no sistema para que vocês estejam livres, né? Então, assim, eu vou fazer realmente o possível para que tenhamos isso. Nós fizemos na aula passada uma revisão sobre prisões, conversamos sobre prisões na aula passada, e hoje eu queria ter efetivamente uma revisão rápida sobre os procedimentos incidentais. Então, nós falamos aqui de alguns procedimentos incidentais, vimos as questões prejudiciais, né? As questões prejudiciais são aquelas questões que precisam ser resolvidas antes do enfrentamento do mérito do processo principal. Nós vimos que essas questões podem tratar de matérias penais e de matérias extrapenais. Usamos aquele exemplo bem claro, né, Antônio, da bigamia, ou seja, quando eu tenho aí a bigamia, isso faz com que eu tenha efetivamente uma prova material bem consolidada em relação à materialidade delitiva. Esse é um elemento bem claro que a gente vai ter, mas eu preciso, muitas vezes, resolver questões, tanto essas questões podem tratar de matéria penal como de matéria extrapenal, e aí eu vou precisar, dentro desse contexto, ter aí uma situação bastante clara de que ou eu julgo essa questão, decido essa questão prejudicial, ou eu não posso enfrentar o mérito da ação principal. Como eu disse a vocês, por exemplo, imaginemos a lógica que é a gente ter efetivamente um determinado tipo de julgamento, por exemplo, no caso da bigamia. Estou acusando o cara de casar 2 vezes, e ele vem e diz, olha, meu primeiro casamento foi nulo, eu estou resolvendo isso lá na ação civil correspondente. Diante disso, ou com base nisso, né, com base nessa lógica, eu primeiro preciso aguardar a decisão do processo civil para que eu possa enfrentar a questão essencial, criminal aqui, para saber se essa matéria vai ser considerada criminosa ou não. Então, a questão prejudicial é essa questão, efetivamente, que nós temos dentro dessa realidade, que é a perspectiva de resolver a questão prejudicial antes de se resolver o processo penal. Um outro procedimento incidental, uma outra questão, um procedimento incidental que nós vimos foram as exceções. Essas exceções, elas estão materializadas naquelas hipóteses lá do artigo 95. Então, um minutinho, pessoal. Organizando aqui as bancas de monografia, e aí o povo fica literalmente doido e coordenar com os professores. A sorte é que eu explico já como é que eu faço as bancas. Nós vamos, eu sempre faço as bancas com o professor Marcelo Ponte e o professor Regis Gonçalves. Então, a gente já tem um grupinho de bancas. Nessa altura do campeonato, nós já estamos aí organizando essas defesas. Então, veja,
As questões prejudiciais são aquelas que precisam ser enfrentadas antes do mérito. Já as questões que nós chamamos de exceções, são aquelas exceções previstas nos 5 incisos do artigo 95, elas são efetivamente a suspeição e impedimento, litispendência, coisa julgada, ilegitimidade e incompetência. Lembrando que algumas exceções levam ao encerramento do processo, outras exceções, mesmo que acolhidas, mesmo que de alguma forma eu reconheça que elas existem, eu apenas vou postergar o andamento do processo. Por exemplo, a gente tem as exceções de suspeição e impedimento e de incompetência. Mesmo que eu as acolha, eu tenho efetivamente apenas um adiamento do processo. Reconheci que o juiz é suspeito, envio isso para o juiz substituto e segue o jogo. Já as 3 exceções outras são chamadas de exceções peremptórias, litispendência, coisa julgada e ilegitimidade. A consequência é a gente ter efetivamente a resolução definitiva do processo, em outras palavras, o encerramento do processo. Vimos também os incidentes de falsidade e de sanidade. O incidente de falsidade ele tem como objetivo apenas avaliar, mensurar se uma determinada prova é válida ou não, e um outro incidente, que é o incidente de sanidade, que ele vai se desenvolver para que eu possa produzir ali uma prova sobre a sanidade mental daquele determinado réu. Né? Então, a gente vai ter, efetivamente, esses incidentes que vão correr em paralelo ao processo principal e tem um objetivo muito específico que nós vamos ter diante disso. Vimos a questão da restituição de coisas apreendidas. Ela vai ser utilizada quando eu, de alguma maneira, quero buscar a restituição daqueles determinados bens, por entender que, além de serem meus, eles já não interessam ao processo. E o último dos procedimentos incidentais que nós vimos, que foram as chamadas medidas assecuratórias, a principal delas é o sequestro, que vai ser utilizado, vai ser manejado quando eu tiver condições de ter aí esses elementos concretos, efetivos, de uma estrutura para garantir a eficiência, a eficácia daquele determinado feito penal. Né? Então, a gente vai ter a estrutura do sequestro. Eu vou capturar aqueles bens para que amanhã, quando vier a condenação, eu tenha aí aqueles bens garantidos para dar efetividade àquela decisão penal e não correr o risco de, no meio do processo, o réu se desfazer daqueles bens, vender, e aí há um problema em relação àquele adquirente de boa-fé. Então, há uma série de circunstâncias que vão ser evitadas com o uso dessas medidas assecuratórias, especialmente do sequestro. Então, esses são os procedimentos incidentais. Vou cobrar na prova, isso não faz parte formalmente do nosso conteúdo, mas é uma matéria indispensável para que a gente domine no processo penal. Agora, claro que a maior parte da prova será sobre prisões. Né? Realmente eu vou carregar um pouco mais nas prisões. A prova vai ter a mesma estrutura das provas anteriores. Vou estar lá, você vai baixar o arquivo, responde as questões e me envia através do AVA. Lembrando que não precisa ficar tão preocupado com aquilo que vocês já tiveram preocupação no passado, que é a identificação, porque a prova chega para mim pelo AVA devidamente identificado, ou seja, mesmo que Lohana não coloque no arquivo dela o nome dela, no programa, no AVA, para mim, na minha interface, aparece lá ela vinculada a Lohana, literalmente com a fotinha de vocês, tá bom? Então, não se preocupe, eu passei todo o semestre, literalmente desde agosto, dizendo a vocês que eu não queria que a minha prova ou a minha matéria fosse fonte de preocupação para vocês. Então, a prova está calibrada, vai ser uma prova para mensurar o conteúdo que a gente precisa ver, mas dentro do nível
que a gente precisa ter nesse período que nós estamos vivendo e conforme a matéria que nós vimos, tá bom? Já fiz isso várias vezes, mas eu acho que isso nunca é demais, que é agradecer a vocês toda a atenção. Foi um semestre extenuante, foi um semestre duro, né? Aulas remotas nos levam a novos desafios, mas eu ainda costumo e prefiro pensar que nós avançamos e nós conseguimos aí coisas que talvez em outros momentos nós não conseguiríamos, e de qualquer maneira a gente está seguindo em frente. É difícil, é complicado, mas a gente avançou, estamos concluindo mais um semestre, né? Então aí o caminhar do curso de vocês já está indo, então acho que isso é realmente o que deve ficar nesse processo, né? Foi duro, mas vencemos, né? E essa vitória tem que ser aproveitada, tem que ser saboreada para que a gente possa efetivamente enfrentar isso bem. Independentemente do semestre, nós vamos ter dentro dessa lógica, independente do fim do semestre, contem comigo para o que vocês precisarem. Se Deus quiser, eu os encontro o semestre que vem lá em Processo Penal 2. Durante as férias, Rafael, eu tenho pretensão de escrever um artigo, quero fazer um incremento da minha produção acadêmica, quero começar a participar de eventos, a tentar publicações, me procura, a gente vai organizando isso, tem o maior interesse do mundo de ajudá-los nisso, já quero começar a desenvolver alguma pesquisa que no futuro pode resultar no trabalho de conclusão de curso. Contem comigo, eu estou sempre à disposição para ajudá-los, tá bom? No mais, é só agradecer, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela dedicação, vocês foram uma turma super assídua, e isso para mim é uma alegria muito grande, e eu espero realmente encontrá-los no semestre que vem, lá em Processo Penal 2. Vai ser uma alegria muito grande estar junto com vocês no ano que vem, se Deus quiser. Então, Antônio, Arthur, Fairuze, Fernando, Flávia, meu amigo Freitas, Isla, Letícia, Lohaninha, Maria Júlia, Milena, Vanessa, muito obrigado. Obrigado de coração e contem comigo aí para o que vocês precisarem, tá bom? Vocês estão liberados, né? Já não teremos mais aulas, e aí só atenção no dia da prova lá, dia 8 de dezembro. Obrigado, Lohana, obrigado mesmo, viu? Um beijo grande a todos vocês e contem comigo.